Sejam bem-vindos à Psico-TV. Hoje temos como convidada a doutora Joana O'Neill para falar sobre a promoção de competências socioemocionais em contexto escolar. Doutora Joana, muito obrigado pela sua presença no Psico-TV. Obrigada, Pedro, obrigada pelo convite. Já vos tinha felicitado pela iniciativa, aproveito agora para vos felicitar por terem continuado com a iniciativa e realmente com cada vez mais qualidade. Obrigada. Obrigado. Para darmos início a esta conversa, peço-lhe uma clarificação do conceito de competências socioemocionais e como promovê-lo. As competências socioemocionais são um mundo. Podíamos ficar aqui uma hora a falar sobre o que é que são as competências socioemocionais. De uma forma geral, tem a ver com a dimensão intra e interpessoal. O que é que isto quer dizer? Tem a ver com a relação connosco próprios e a relação com os outros. Não é? Portanto, é aqui um conjunto, para dar uma definição assim mais concreta, é um conjunto de conhecimentos, de atitudes, de competências que se desenvolvem, portanto, não são estanques, elas desenvolvem-se e permitem que a pessoa, de alguma forma, se consiga conhecer melhor, que consiga relacionar-se de uma forma mais gratuita com as outras pessoas, permite que a pessoa lide mais eficazmente com as adversidades do dia a dia e é um preditor de saúde mental, digamos assim. Para ser mais concreta, sobre que competências são estas? Estamos a falar, por exemplo, da resiliência, não é? Da capacidade de fazer face às adversidades, a capacidade de autorregulação de pensamentos, emoções, conseguir gerir o seu comportamento, a capacidade de tomar decisões, de resolver problemas, tem a ver com isto, basicamente, com este tipo de competências. E em relação à forma como se promovem, como eu disse, elas não são estanques, as competências socioemocionais vão se desenvolvendo ao longo da vida e por isso eu gosto de colocar aqui isto em duas maneiras. Portanto, por um lado, elas desenvolvem-se naturalmente no contexto de vida da pessoa, não é? Portanto, com ações mais informais, menos estruturadas, digamos assim, que são o dia a dia da criança e jovem enquanto se desenvolve. E, por outro lado, há ações mais formais, mais estruturadas, como, por exemplo, os programas de promoção de competências. E, particularizando aqui um bocadinho estas duas formas de desenvolver as competências socioemocionais, relativamente às primeiras, portanto, à forma mais informal de estimular estas competências. Isto tem a ver com o facto de nós sermos uns seres multideterminados, portanto, um ser biopsicossocial. Portanto, há aqui vários fatores que têm influência no desenvolvimento da criança. E a família, por exemplo, é o primeiro contexto em que a criança desejavelmente aprende cedo, o primeiro contexto onde tem feedback sobre o que ela é, que comportamentos é que são aceitáveis ou não são aceitáveis. E realmente é um contexto muito importante, um contexto informal, mais contextos, a escola, o grupo de pares, o clube de futebol, os escoteiros, os vários contextos que uma criança está inserida são importantes para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Ou não, a questão está nesta ou não, é que estes contextos podem promover competências socioemocionais ou podem prejudicar o seu desenvolvimento, portanto, podem ser fatores de risco ou fatores protetores. E daí a importância de haver intervenções mais direcionadas, mais estruturadas, que, por um lado, promovam estes fatores protetores e, por outro lado, que diminuam o impacto destes fatores que não são tão protetores e que acabam por ser fatores de risco.
e nesse sentido é que aparecem os programas de competências socioemocionais como muito, muito importantes e muito importantes no contexto escolar, sendo um contexto onde a criança passa a maior parte do seu dia, a criança ou o jovem passa a maior parte do seu dia, é realmente um sítio onde se podem promover de forma mais direcionada estas capacidades pessoais, sociais, de forma a que realmente a relação consigo e a relação com os outros, com as situações do dia a dia, sejam promovidas. Por isso, realmente faz todo o sentido e é por isso que cá estamos, é porque elas se desenvolvem. Então, deveremos incluir no currículo académico das crianças e adolescentes. Sim, eu acho que faz todo o sentido e as orientações mesmo do Ministério da Educação vão mesmo nesse sentido, de incluir no currículo das crianças e jovens, porque para lhe explicar um bocadinho a importância de o fazer, a escola tem aqui dois grandes desafios, ou melhor, um desafio e uma oportunidade, chamemos-lhe assim. Por um lado, o desafio de ter que lidar com vulnerabilidades e mesmo com problemas de saúde mental, de saúde física que as crianças e jovens apresentam, e por outro lado, a oportunidade de poder fazer a diferença na promoção de competências socioemocionais, da saúde física, da saúde mental das crianças e jovens. Porque, repare, eles estão connosco numa altura muito, muito sensível. Estão connosco às vezes dos 3 até aos 18, 19, 20 anos, não é? Porque escolaridade obrigatória até aos 18, mas muitos deles continuam para fazer o 12º ano e realmente estamos ali com os alunos na escola numa fase muito estruturante do ponto de vista mental, físico e realmente temos que tirar benefício desta regalia que temos, não é? Temos acesso também a aos contextos onde os quais a criança cresce, não é? Temos acesso, em certa medida, aos pais, aos cuidadores. Muitas vezes é lá na escola que está o grupo de amigos, portanto, realmente faz todo o sentido. Mas voltando aqui à sua pergunta sobre o currículo, há uns anos o Ministério da Educação lançou o perfil do aluno do século XXI e este lançamento deste perfil foi muito importante porque vem realmente reforçar algo que já vinha sendo estudado há vários anos, que é, para além das competências académicas, portanto, para além de aprender a ler e escrever, saber fazer contas, saber o que é a raiz quadrada, também é importante saber quem somos, como nos relacionar com os outros, como cuidar da nossa saúde, como pensar fora da caixa, não é? Todas estas soft skills, não é? As competências transversais que são importantes para nos adaptarmos a um mundo em constante mudança, como agora, não é? Que tivemos todos que nos reinventar. Estas competências são muito, muito importantes e eu acho que felizmente cada vez há uma maior valorização, mesmo nas disciplinas, há uma maior valorização desta componente socioemocional. Há também a disciplina de cidadania e desenvolvimento, onde há temas específicos que são desenvolvidos com vista à promoção destas competências e a promoção da saúde mental dos jovens e realmente eu, enquanto psicóloga, acho que há muita abertura para trabalhar estas competências. Agora começa a haver mesmo diretrizes nesse sentido. Não são só os psicólogos que o fazem, não é? O psicólogo tem um papel importante e acho que deve continuar a tê-lo, enquanto especialista do comportamento humano, enquanto conhecedor do que funciona e o que não funciona, mas é com muita satisfação que vejo que os docentes se começam a capacitar para aplicar alguns programas, algumas técnicas que começam a frequentar ações de formação, por exemplo, sobre programas validados
de mindfulness, sobre programas que promovem o pensamento criativo, como criatividade. É bastante bom assistir a isso. E, de facto, ao estar incluído no currículo, também estimula esta procura de informação. Por isso, acho que é muito, muito importante. Podemos então dizer que existe uma grande importância para o desenvolvimento saudável dos alunos. Exatamente, Pedro. É muito, muito importante. Faz diferença para muitos alunos, não só para aqueles que realmente tiveram fatores que não foram tão protetores na sua vida. Todas as crianças podem beneficiar e potenciar competências já existentes com este tipo de intervenção. E também devemos lembrar-nos dos números, não é? A OMS apresenta-nos números sobre doença mental na infância e adolescência que são realmente muito elevados. Cerca de 20% das crianças em idade escolar sofrem algum tipo de perturbação mental. E sabemos também que a saúde mental influencia muito o desempenho escolar, não é? E realmente, ao influenciar o desempenho escolar, influencia também outros problemas. Tem influência, por exemplo, no absentismo, é um fator de risco para o absentismo, um fator de risco para o abandono escolar precoce, para questões sociais como a delinquência e, para além disso, sabemos também que quando começa a doença mental, ela persiste pela idade adulta muitas vezes, não é? E nesse sentido é premente intervir. E a boa notícia é que também sabemos que ao aumentar a saúde mental, os resultados escolares também podem aumentar. E o inverso também é verdade. Não é? Quando promovemos o sucesso escolar, a aprendizagem, a saúde mental também sai beneficiada. E nesse sentido, ao fazermos este tipo de intervenções, estamos a funcionar como um fator protetor, como um fator positivo para a criança ou jovem e a promover a sua saúde mental. Eu posso lhe dar um exemplo muito, muito concreto sobre esta situação. Muitas vezes, quando mesmo pessoas adultas, procuram um psicólogo, as queixas são muito difusas, ou seja, as queixas são sinto-me mal, não sei explicar, é um mal-estar que eu sinto já há algum tempo. Ou seja, a pessoa não consegue identificar exatamente aquilo que está a sentir. Ao não conseguir identificar, é mais difícil de depois gerir. Como é que se gera algo que não se está a perceber, que não se conhece, não é? E isto tem a ver com algo que é a linguagem emocional, nós aprendermos a dar um nome àquilo que sentimos, que nem sempre a pessoa aprende, seja pelo contexto, seja por circunstâncias de vida que não foram controláveis, não é? Nem sempre é possível adquirir esta linguagem emocional. Portanto, é importante haver, para já, uma sensibilização das famílias para a importância de haver este estímulo, estimular as crianças a falar sobre as suas emoções, mas a escola também o pode fazer. A escola pode fazer ações concretas, lúdico-pedagógicas, por exemplo, em contexto de turma. Identificar as emoções. Que emoções é que vocês conhecem? É a tristeza, é o medo, é a raiva, ok. E o que é que no vosso corpo quando sentem medo? A mim dói-me a barriga, eu tremo das pernas, não é? E haver esta partilha e eles perceberem, espera, os meus colegas também sentem isto, não é? Cada um sente num sítio diferente, mas todos sentem medo. Isto é muito importante, porque a criança permite-se conhecer o seu mundo emocional, o mundo emocional dos outros, e isto torna mais fácil gerir as suas emoções e gerir a relação com os outros, não é? Que é meio caminho andado muitas vezes para que as coisas funcionem bem, não é? Que haja realmente prevenção de psicopatologia. Quando há psicopatologia, a pessoa saber que precisa de ajuda, não é? E procurar ajuda mais precocemente. Hoje em dia, os encarregados de educação estão mais próximos da escola. Houve uma altura onde estiveram mais longe, hoje em dia já existe uma reaproximação. Deverão ser os encarregados de educação
envolvidos neste tipo de competências? Sim, eu acho que faz todo o sentido eles estarem envolvidos, porque lá está, o contexto onde a criança cresce pode funcionar aqui como é uma faca de dois gumes, pode ser um fator protetor ou um fator de risco. E há de facto algumas características que as famílias podem potenciar que são protetoras, como por exemplo uma comunicação eficaz, uma comunicação positiva, o estimular a comunicação dentro da própria família, que a criança consiga expressar as suas emoções, as suas opiniões, que haja cooperação entre os elementos da família, confiança entre os elementos da família, são tudo características que podem ser potencialmente protetoras. Para além disso, o envolvimento dos pais no processo dos filhos é também muito importante enquanto fator protetor. Por isso acho que sim, acho que faz tudo que eles estejam presentes o mais precocemente possível para a promoção destas competências socioemocionais. E realmente é com satisfação que vejo, ainda antes da escola, não é? Portanto, ainda antes da criança nascer, nos cursos de preparação pré-parto, já começa a haver esta sensibilização. Já se fala sobre o desenvolvimento socioemocional do bebê, sobre práticas parentais, os desafios da parentalidade. Eu acho que isso é realmente muito, muito importante. E na escola, logo no pré-escolar e sempre que possível, de forma mais ou menos estruturada, os pais são envolvidos para estimular estas competências que são tão importantes nestas idades. Às vezes com coisas simples, como ir à escola contar uma história, falar sobre a sua profissão, pronto, são atividades mais simples. Mas também existem escolas, não são muitas infelizmente, mas existem escolas que têm programas de promoção de competências parentais e em que há pais que participam, especialmente nestas idades que eles são mais novinhos. Aquilo que eu tenho percebido é que às vezes quando eles são mais novinhos os pais estão mais presentes, porque eles são menos autónomos, etc. Depois já se arrastam sozinhos, nem sempre depois vêm tanto. Mas realmente acho que é muito importante esta participação. E às vezes até se pode fazer de uma forma mais indireta, também coisas muito simples, enviar um panfleto sobre algo que foi trabalhado no contexto de sala de aula, usando agora a era digital, colocando a informação online nas redes sociais da escola, no site da escola, ou enviando uma atividade específica para a criança fazer no fim de semana com os pais. Tudo isto contribui para o envolvimento dos pais, não é? Para que depois possam dar uma continuidade em casa e isto facilita depois também a generalização das competências para além da sala de aula, não é? Por isso acho que sim, acho que é uma aposta muito importante trabalhar com os pais. Como se implementa um bom programa de competências socioemocionais em contexto escolar e este programa deverá ser aplicado por quem? Então, em relação ao que é que faz um bom programa de competências, para ser considerado bom, para já, do ponto de vista científico, tem que ter sido estudado e tem que ter sido apresentado como eficaz para aquela problemática, para aquela população. Para além disso, também é muito importante que quem aplica o programa tenha formação para tal. Outro aspecto muito crucial é que esteja incluído na cultura de escola, portanto, seja parte da cultura de escola, que tenha esta abordagem ecológica que é muito importante para uma boa definição das problemáticas que vamos trabalhar e que tenha uma duração continuada no tempo. Portanto, que não seja apenas uma outra ação que se vai desenvolvendo pontualmente, que seja algo com continuidade. Okay? E particularizando cada uma destas características que fazem de um programa um bom programa. Em relação a esta questão desta abordagem ecológica, é importante que um programa
de competências socioemocionais esteja pensado com a população com a qual vamos trabalhar. Portanto, ao escutar, ouvir os alunos, os assistentes operacionais, sobre as necessidades, sobre o que é importante trabalhar, ouvir a direção, elementos da comunidade também, quando faz sentido, e realmente depois intervir com eles também, porque se as pessoas se sentirem incluídas logo na primeira parte, não é, na definição do problema, mais facilmente vão colaborar e querer colaborar para a resolução desse problema. E isto é importante. Para além disso, também é importante, quando nós queremos estimular estas competências socioemocionais, trabalhar com o contexto onde o jovem está inserido. E aí há muitos e bons programas que o fazem. Há programas que fazem formação aos professores, aos assistentes operacionais, que têm ações específicas ou mesmo programas de promoção de competências parentais, que capacitam alunos para trabalhar com outros alunos. Há trabalhos muito bem feitos nesse sentido. Outra questão importante é que quem implementa este programa, quem pensa este programa, também deve conhecer o que é que existe, o que é que já está feito, o que é que funciona, o que é que não funciona com aquele tipo de problemática, com aquele tipo de população. Realmente isso é fundamental e aí o psicólogo desempenha um papel muito importante. E há aqui uma salvaguarda também nesta questão, que é, há programas estruturados que são muito bons do ponto de vista científico, continuados no tempo, por exemplo, 12 sessões semanais, uma vez por semana, não é? Para trabalhar competências específicas como autorregulação, comunicação interpessoal, com dinâmicas fantásticas, mas que podem não funcionar para aquela população, não é? E aqui é importante ter conhecimento e conseguirmos depois ajustar-nos à realidade que temos. E este ajustamento também é importante a nível das idades, conseguir ajustar à idade com que estamos a trabalhar. E existem programas que têm variações consoante a idade, as atividades são apresentadas numa linguagem diferente para o pré-escolar, para o básico e para o secundário. É importante haver esta adequação. Eu diria, o ideal era realmente que cobrisse o percurso escolar dos alunos, desde o pré-escolar até à saída do secundário. Isso seria muito, muito rico. E já se faz, já se faz em muitos sítios. E pronto, às vezes não se faz mais também por falta de recursos. Também, outra questão muito importante, o perfil de quem aplica é condiciona muito a qualidade do programa. É importante que a pessoa tenha informação, que tenha experiência a trabalhar com crianças e jovens, com aquela população, que consiga perceber os seus problemas, que consiga depois lidar com algumas questões mais delicadas que podem surgir no início ou no final de alguma sessão, alguma resistência ou algum pensamento, alguma emoção que possa surgir. É importante depois conseguir gerir estas questões. E aqui passo depois também para a segunda parte da sua questão, quem é que deve aplicar. Eu acho que todos nós temos um papel importante dentro de uma escola, porque dentro da escola, eu gosto muito daquele provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia para educar uma criança. Não é? E dentro de uma escola há várias pessoas que, cada uma à sua maneira, dá o seu contributo para o desenvolvimento daquela criança ou jovem. E eu acho que cada um tem o seu papel. É importante que tenham objetivos comuns ou pelo menos que sejam complementares. Não é? Isso é algo muito importante. E voltando aqui à parte da abordagem ecológica, nós temos também que trabalhar
esta questão da cultura de escola, e só o podemos fazer com as outras pessoas que fazem parte da escola, para que as crianças sintam que estão incluídas e se sintam bem dentro do contexto escolar. Para questões mais formais, como os programas, aí a formação é essencial e felizmente já muitos agentes educativos começam a estar capacitados neste sentido, e felizmente também podemos contar com outros serviços para trabalhar em rede, como por exemplo o Sistema Nacional de Saúde, não é? que pode complementar com o seu saber e as suas equipas multidisciplinares este desenvolvimento destas competências, por exemplo, falando sobre hábitos de vida saudáveis, o seu impacto na saúde socioemocional, na saúde física, isso é um contributo também muito importante. Por isso eu acho que um bocadinho de cada e saímos todos a ganhar com isso. Doutora Joana, por último, pergunto-lhe como se poderá depois avaliar o impacto deste programa nas crianças e adolescentes. Essa é uma boa pergunta e é uma pergunta pertinente no sentido em que é algo que muitas vezes é descoberto. Infelizmente, eu acho que se faz com qualidade do ponto de vista preventivo, do ponto de vista remediativo, mas depois com a correria do dia a dia, não é? Com muita coisa em mãos, os profissionais nem sempre conseguem fazer a avaliação daquilo que estão a implementar. E de facto é uma lacuna, não existem muitos programas validados como eficazes, e realmente é algo que é importante trabalhar. E como é que se faz esta medição do impacto? Temos que, idealmente, recolher informação antes e depois da intervenção. E, se for possível, criar um grupo de controle, portanto, um grupo ao qual não é aplicada a intervenção, e um grupo experimental, que é o grupo ao qual vai ser aplicada aquela intervenção. E depois fazer a comparação dos dados antes e depois nestes grupos. Podemos recorrer a vários interlocutores, não é, para recolher esta informação, alunos, a percepção dos pais, dos professores, podemos recorrer a vários métodos, como por exemplo avaliar qual é que é a sua percepção sobre o impacto, avaliar competências específicas através de questionários específicos. Podemos, por exemplo, usar indicadores que já existem dentro da escola, como número de participações disciplinares antes e depois da nossa intervenção. Isso é tudo possível de fazer. Claro que dá algum trabalho, é um processo de investigação-ação, não é? E por ser um processo de investigação-ação é bastante benéfico, no sentido em que, ao avaliar os resultados daquilo que fazemos, depois podemos melhorar a nossa prática, e ao melhorar a nossa prática os alunos saem beneficiados, não é? na sua saúde mental. Ao fim e ao cabo é para isto que o fazemos, é para promover a sua saúde mental, para que eles desenvolvam o seu sistema imunitário mental, digamos assim. Doutora Joana, muito obrigado pela sua participação na Psico TV. Obrigada, Pedro. Parabéns.